Nós queremos dar as boas-vindas a todos os presentes e dizer que o nosso coração se alegra pela vida de cada um de vocês e desejamos que esse mesmo Espírito Santo que está falando conosco continue dirigindo as nossas vidas em tudo o que fizermos. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Você que não tem ou não trouxe, você vai poder acompanhar pelo telão. É o mesmo texto desta manhã, nós compartilhamos o Salmo de número 40. E eu gostaria de fazer novamente, não sei se será as mesmas palavras, porque é o Espírito Santo que nos direciona, mas a intenção é que aquilo que o Senhor tem falado conosco, Ele possa falar ao seu coração nessa noite. Com a Bíblia aberta e o coração aberto, eu queria que você orasse nessa hora, pedindo para que e fizesse a seguinte pergunta: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da Tua palavra? Tenha um momento de oração com a Bíblia aberta, com as mãos sobre a Bíblia e perguntando ao Senhor o que Ele quer falar com você nessa noite. Tira, Senhor, do nosso meio toda preocupação, aquieta a nossa alma com a paz que excede o entendimento e guarda os nossos corações. E que a Tua voz seja ouvida através desses versículos e da meditação das Escrituras, Pai. Não é a minha palavra, é a Tua palavra. E ela é poderosa para alcançar os corações presentes nessa noite, conforme a necessidade de cada coração, conforme aquilo que o Senhor tem para entregar, individualmente e também no coletivo da comunidade, como direcionamento para as nossas vidas. Nós oramos na certeza de que o Senhor está aqui nesse lugar e o Senhor deseja falar conosco. Aqueles que concordam, digam amém. Glória a Deus. A meditação nessa noite é como obter respostas de Deus. Como obter respostas de Deus. Há algumas perguntas que são feitas dos filhos aos pais que às vezes nos deixam em maus lençóis de não termos ainda como responder, de saber que eles ainda não têm maturidade para ouvir aquela resposta. Então a gente dá um jeitinho de contornar, de contar alguma historinha. Mas chega momentos em que a gente tem que encarar a realidade e responder as perguntas. E ao analisar esse texto, depois de uma semana muito difícil, não foi fácil. Tem sido semanas difíceis, de sentir o esgotamento físico, parece que ser arrancado de nós, da energia, do vigor. Tamanho tem sido as dificuldades enfrentadas e compartilhamentos e dias de aconselhar lares que estão se desfazendo, casamentos que estão terminando. E na minha oração ao Senhor, eu disse: Pai, a gente espera uma resposta Tua. Porque tem dia que não tem o que responder. Tem dia que a gente fica olhando aquela situação e o nosso desejo era não estar ali, para não precisar responder aquilo. Mas nesse plano maravilhoso chamado comunidade de fé, o Senhor nos dá essa força necessária, o vigor. Muitas vezes Ele nos dá as lágrimas para chorar.
para ter aquela válvula de escape da graça de Deus que nos envolve, que nos acolhe, que nos levanta. E o milagre acontece e a gente acorda diferente, ou a gente termina o dia diferente, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E a primeira coisa que eu encontro nesse texto, quando leio junto com você, e eu queria que você lesse comigo pelo menos até o versículo de número 4, a gente vai ler juntos, na mesma linguagem aqui do telão, e depois eu quero ler na linguagem a qual estudei, mas a intenção é a mesma, o significado é o mesmo. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Até aqui, a primeira resposta que o salmista nos dá, se nós fôssemos perguntar a ele como obter essa resposta tão almejada que a gente tem diante das circunstâncias, a minha versão diz que o salmista fala assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. E o grande segredo, e talvez uma das coisas mais difíceis, porque nós somos tendenciosos a achar que podemos fazer alguma coisa para Deus, de que Deus necessita da nossa ajuda, de que Ele está lá no céu muito preocupado se a gente veio ou não veio no culto, se a gente orou ou deixou de orar, se a gente cantou, se a gente deixou de cantar. Na verdade, quem precisa isso somos nós. Nós que precisamos orar, buscar, invocar, confiar no Senhor. Ele já fez o seu melhor para cada um de nós. E o que nos leva nessa noite a entender nesse texto é que enquanto nós tentarmos dar uma ajudinha a Deus, nós não iremos conseguir ter essa graça que o salmista teve, de ser um homem pecador, miserável, um assassino, um adúltero, e ainda ter Deus se inclinando para ele e ouvindo o seu clamor. Porque é isso que o salmista está nos dizendo. Ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas ele esperou a tal ponto de confiar totalmente, de depositar no Senhor toda a sua esperança. Por que eu digo isso? Porque no dia a dia a gente espera alguma coisa das pessoas. A gente espera reconhecimento. A gente espera uma promoção no emprego. A gente espera uma porta de emprego nova. A gente tem muitas mulheres que no dia do aniversário de casamento esperam flores. E aí elas estão até hoje esperando pacientemente pelo Senhor, pelas flores do marido. Não dê flor depois. Tinha um pastor que falou assim: não dê flor quando ela estiver morta. Porque diz que um pastor falou assim, né? Eles conversando, falou: não, mas para que flor? Eu compro 1 quilo de carne. Ele falou: então, ô seu miserável, no dia do velório dela você leva a carne lá. Você não vai me levar flor para ela, não. Porque nós precisamos fazer em vida. As oportunidades são agora. E o salmista aguardava alguma coisa. Ele estava em um momento em que ele já não podia fazer mais nada. Então é aí, quando as suas forças não têm jeito, ele percebe que já não há mais o que fazer.
É quando ele tem um entendimento de colocar e depositar no Senhor toda a sua esperança. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu querido ouvinte, nessa noite, que para você obter a resposta de Deus nas suas orações, você precisa depositar toda a sua esperança nele, em nome de Jesus. E vale a pena, porque nós encontramos um homem que entende a sua realidade. O salmista está em um momento em que a libertação da sua mente, porque o que nós vemos acontecer é de pessoas que têm a experiência com a religião. A pessoa veio para a igreja, mas ela não entregou 100% o seu coração ao Senhor. E aí, parece que ela está patinando na vida, nada dá certo. Ela se sente, como o salmista disse, que o Senhor o tirou de um fosso fatal. Nesta versão que nós acabamos de ler, o salmista está dizendo que o Senhor o tirou de um buraco, de uma cova. Coloque para mim, Jonatas, por favor, verso de número 2. Olha o que o salmista está dizendo: também me tirou de uma cova de destruição. No Paraná tinha, na minha época, ainda deve ter, aqui a gente não encontra muito, mas os mais antigos aí vão lembrar das casas que tinham fossa no fundo. Quem é dessa época aí que não tinha o esgoto e aí ia tudo lá para a fossa? Pensa num lugar de destruição, era aquilo. Quando o caminhão vinha limpar, você tinha que estar longe. E quando eu estava olhando esse texto, me veio essa imagem, porque o salmista, ele compreende que o Senhor tirou ele de uma cova de destruição, de um ambiente de morte, de um fosso fatal, do charco lamacento. O salmista, quanto mais ele se esforçava para sair, mais preso ele ficava. Nós não estamos dizendo isso na realidade de estar com o pé na lama. Nós estamos dizendo isso do espírito, da alma, de muitas pessoas que, assim como o Deus testificou no coração do irmão André, e pessoas que já nos compartilharam a terrível sensação, o momento de passar por uma depressão. A única coisa que a pessoa deseja é a morte. Ela não vê saída. Ela tem apenas o desejo de acabar com a sua vida, de não viver mais. E o salmista está dizendo que o Senhor se inclinou para ele, ouviu o seu clamor e também o tirou dessa cova de destruição. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus Cristo está aqui neste lugar e Ele vai arrancar com mão forte aqueles que estão nessa situação. E o mais lindo de tudo isso é que o salmista agora, ele sente que os seus pés estão sobre uma rocha, sobre um lugar firme. A nossa rocha se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pode vir o vendaval, pode vir as lutas, podem vir as tempestades. A nossa casa não será abalada em nome de Jesus, porque a nossa vida está firmada na rocha que é o Senhor. Mas o salmista precisou reconhecer. É o salmista que reconhece o estado da sua vida. E para nós obtermos, queridos, essa resposta, nós precisamos voltar e mexer para ser curado o passado. Eu gosto muito de filmes que são baseados em fatos reais. Gosto muito, aprendo muito. São filmes que na maioria das vezes me emocionam. Sou muito chorão para filme. E essa semana eu tirei para assistir 2 filmes que eu já havia assistido, mas eu sabia que Deus queria falar comigo de alguma maneira com aqueles filmes. Porque Deus está falando a todo tempo. Deus está falando através das suas experiências, Ele está falando comigo.
Eu tive a oportunidade de conversar com líderes essa semana, com casais que estão num processo de separação. E Deus estava falando comigo através deles. Deus está falando a todo instante. E só não ouve a voz de Deus quem não quer. A própria natureza expressa a grandeza e a voz silenciosa de Deus, a natureza está expressando. Sem palavras ouve a sua voz. Quando o salmista olha para a natureza, para o firmamento, para as águas, pelos grandiosos feitos do Senhor. E um desses filmes que eu estava assistindo retrata a história de um homem chamado John Nash. Ele morreu há pouco tempo atrás, em um acidente com a sua esposa. E a história retrata de um homem muito inteligente, um homem com uma memória e uma capacidade genial para resolver questões matemáticas, e ele, em 1994, recebe o Prêmio Nobel de Economia, diante de um estudo que ele faz que revolucionou a economia do mundo. Mas em uma das frases de John Nash, ele disse que o passado é um inimigo do ser humano. O passado assombra a vida do ser humano. Porque esse homem viveu com uma doença da esquizofrenia. E ele recebeu o apoio da sua esposa. Mas ele também teve que cair em si, entender que aquilo era uma loucura e que se ele não encarasse a realidade, ele de fato enlouqueceria. Porque naquele momento não havia os medicamentos que tem hoje, que são tratáveis, e ele recebeu muitos tratamentos de choque, e aquilo estava cada vez mais prejudicando a sua vida. Vale a pena assistir esse filme. Uma Mente Brilhante é o nome desse filme. E o que me chamou a atenção quando ele diz isso a um professor, e essa frase ficou gravada, porque há muitas pessoas que estão presas aos seus passados. Há muitas pessoas que já saíram desse lugar de cova de destruição, desse charco de lodo, mas de vez em quando elas voltam até lá. E elas ficam sofrendo nesse lugar. E elas ficam ressuscitando um passado que Cristo já nos perdoou na cruz do Calvário. E eu digo isso, queridos irmãos, devido às experiências que a gente vai vivendo. Eu digo isso de acordo com a realidade do nosso coração. Que de vez em quando a nossa mente, o nosso coração, ele é acertado por um dardo inflamado do maligno. Satanás vem e assopra no nosso ouvido dizendo assim, mas você fez isso lá atrás. E quantas vezes nós somos usados pelo inimigo para chegar no nosso cônjuge, para chegar nos nossos filhos, para chegar em alguma pessoa que nos machucou e jogar na cara dela tudo aquilo que já passou. Porque o passado tem se tornado assombroso para muitas pessoas. Porque não encaram a real situação e estão como Davi. Davi nos dá uma resposta de oração. Mas perceba o que ele diz no verso de número 12. Davi nos mostra a experiência de ter um Deus que ouve a sua oração, que tira ele de um charco, de um lugar de destruição. Mas Davi volta, olha o que ele diz. Pois incontáveis males me cercaram. Minhas muitas culpas se apoderam do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso meu coração perdeu o ânimo. Mesmo Davi diz que Deus respondeu a sua oração, que colocou um novo cântico nos seus lábios. No meio desse salmo, ele volta a relembrar o seu passado. Ele volta a apertar a ferida. Ele volta a dizer, Senhor, de vez em quando o meu coração se enche de culpa. Para os carecas não dá certo, né?
Que se for os carecas, não tem cabelo para dizer que tem o pecado da quantidade. Tem muitos de nós aí que já tem que dar outro exemplo, tem que pegar da esposa, né? Senhor, olha, eu olho a minha esposa aqui, os meus pecados são igual o cabelinho dela. Dá para contar aqui. O Flávio não dá mais, né, Flávio? Tá liso aí. Tem uns outros aí também. Claudinei, Valdeci, tá tudo no barco. Tô brincando, queridos. O salmista se sente tão aprisionado pela culpa, por aquilo que ele cometeu, que ele vai novamente, como se Deus quisesse saber disso. Talvez o grande mal nosso é achar que Deus é igual a gente. Porque a gente diz que perdoa, mas de vez em quando a gente não perdoa, foi coisa nenhuma. A gente diz que ama, mas as nossas atitudes... Porque as atitudes realmente são o que é amor. Não é palavra. Falar que eu te amo é muito fácil. Até o papagaio fala, se ensinar ele. Agora o que demonstra é o dia a dia. São as atitudes, o cuidado. De vez em quando chega até nós dizendo, não deu certo porque a igreja errou. Devia ter tido um curso de casais. Precisava ter mais cursos. E aí a gente fica quieto para não ofender, para não machucar. Se eu abrir a Bíblia em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: maridos, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é o tratamento que o marido tem que ter com a esposa. E aí, a gente começa a precisar de curso, porque a Bíblia já não é mais suficiente. Porque eu olho isso aqui e falo, mas é muito difícil isso, não tem um outro jeitinho a mais? Deixa eu ver um líder para falar isso para mim. Porque a gente vê maridos que não dão nem R$5 para a esposa comer um churros ali embaixo. De tão mão de vaca que é o miserável. Você acha que ele vai dar a vida pela esposa dele? E aí, quando fracassa lá na frente, o problema é a igreja. O problema é o outro, porque é fácil eu colocar o meu erro no próximo. A história da criação é feita disso. Quando Deus encara Adão e Eva, eles começam a jogar a desculpa para o outro. Quantos têm vivido o peso do passado assombroso, porque não se resolveram agora, no agora, dizendo, Cristo já me perdoou na cruz do Calvário. Se Ele me perdoou, quem sou eu para guardar mágoa, para não perdoar o meu irmão? Os discípulos chegam até Jesus, e hoje pela manhã eu quero incentivar você a estar participando da nossa escola bíblica. Como domingo retrasado e domingo hoje nós tivemos uma excelente aula de história bíblica. E aí a gente percebe uma igreja que é solidificada na palavra, sim. De um ambiente em que a gente senta e aprende. E aí nós vamos ver a consequência da desobediência do povo de Israel. Aquilo que o povo vai sofrendo porque não ouve a voz de Deus. Até o ponto em que já apanharam tanto, já entraram em tanto problema, que agora eles vão do 8 ao 80. Que é o momento em que Jesus chega e encontra os fariseus, os saduceus, que são os mestres da lei. Esses homens, eles querem obedecer tanto a palavra de Deus, que aí eles se tornam legalistas. E aí tudo tem que ser do jeito que está na lei. E não bastasse os 10 mandamentos, eles vão colocando leis e mais leis sobre o povo. Por isso que Jesus chega e diz, olha, o meu fardo é mais leve. É um fardo que é possível vocês carregarem. Vocês estão dispostos a andar comigo? Porque o apóstolo Paulo é esse homem que foi criado dentro das leis, que buscou fazer tudo o que é correto. E a gente olha, queridos irmãos, o povo perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus.
Eu usei um exemplo pela manhã, pedi autorização para ser falado, porque é uma história que ela mexeu com o meu coração no dia que eu ouvi. Porque há muitas pessoas que elas estão olhando para o passado e dizendo assim: puxa vida, eu devia ter feito aquilo. A gente ouve umas histórias engraçadas, né, de gente que faz bolão da Mega Sena e o cara, na última hora, ele caiu fora do bolão. E aí foi sorteado o bolão que ele caiu fora. É o cara que vive preso lá. Ele chama ele de burro todo dia. Burro, burro, burro. E o cara chegando, todo mundo andando de carrão. E ele, burro, burro. Por que eu não joguei? Há aqueles que deixaram de fazer algumas coisas no passado. A oportunidade veio e ele não fez. Há aquele que fez e se arrependeu. O que é melhor? Não ter feito ou ter feito? Vai depender muito daquilo que você passou. E eu estava compartilhando essa experiência, porque no dia que esse irmão contou, eu, em lágrimas, vi aquela cena. E eu estava almoçando esses dias com um grupo de irmãos. E eu vi um menininho de 1 aninho e pouquinho, correndo de um lado para o outro, sem parar, sem parar, sem parar. Coisa mais linda. E eu me recordei do dia que o irmão contou o testemunho. Ele longe de Cristo, longe do Senhor, nesse lamaçal de pecado, nesse buraco de perdição, devido a uma briga. Ele tinha uma arma na sua casa. E o ódio é tão grande que ele sobe, pega a arma, e o filho está sentado a alguns metros dele. E ele carrega aquela arma, ele engatilha aquela arma e mira bem na cabeça do filho. E Satanás está no ouvido dele dizendo: atira, acaba com a vida desse menino. E de repente ele cai em si. Ele cai em si. Eu fico imaginando o mundo espiritual naquele momento, Deus intervindo naquela hora. E ele guarda, esconde, joga fora a arma. E eu vejo agora esse filho que um dia Satanás tentou destruir toda a casa, porque não ia acabar só com uma pessoa, ia acabar com a história de uma família. Eu vejo agora esse filho que serve ao Senhor com a sua esposa e o seu netinho dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Poderia ser uma história de um passado assombroso, mas aquilo que era maldição se tornou em bênção para a glória de Deus Pai. Porque o que falta em nós é assumir o nosso erro, é assumir o nosso passado e dizer: sim, eu errei, eu fiz o que eu não devia, mas na cruz o Senhor Jesus já apagou e lançou no mar do esquecimento. Nessa noite, meu querido ouvinte, seja liberto em nome do Senhor Jesus de todo o pecado que ficou lá atrás. Que a sua mente seja livre nessa noite, para que você obtenha a resposta que você tanto espera, para que você possa alcançar a graça de Deus, de poder dizer como salmista. Olha o que o salmista vai dizer no verso de número 5. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los, mas são por demais numerosos. O salmista, no verso de número 6, vai fazer aquilo que nós temos visto por aí, que nos cansa, que deixa o nosso coração triste. Eu compartilhando hoje com um irmão, eu disse: irmão, você não tem noção como é difícil hoje pregar o Evangelho, porque a gente tem uma concorrência desleal. A televisão está pregando um Evangelho.
a televisão está pregando a placa de uma igreja. E aí, a gente tem visto tantos absurdos, tantas coisas que não fazem parte do Evangelho de Cristo. E aí a gente começa a barganhar. A gente olha e diz assim, bom, já que eu não consigo resolver a minha vida, é o Joézer falando com ele, sabe assim? Deixa eu dar um jeito aqui. Já que eu não estou querendo encarar a realidade, eu vou fazer uma oferta. Eu vou fazer um sacrifício. Martinho Lutero foi esse homem religioso que ele se autoflagelava, ele fazia penitências. E quanto mais ele fazia, mais ele se sentia pecador e longe, miserável, não alcançando a graça, achando que Deus era um homem bravo, um juiz, que o maltratava. Até que ele se depara com o livro de Romanos. E ele entende que o justo vive é pela fé. E olha o que o salmista vai dizer: sacrifícios e ofertas não desejas, abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação, pelo pecado não reclamaste. Ele entendeu que não estava adiantando a sua capacidade, que não dependia dele. A salvação, o perdão é algo que nós não merecíamos, mas o Senhor entregou para cada um de nós. Queridos irmãos, nessa noite, você não precisa fazer absolutamente nada para conquistar o perdão ou o amor de Deus, porque Ele já fez isso por nós, sem nós merecermos. É noite de nós entendermos que é puramente a graça dele sobre as nossas vidas, que é o perdão que já foi derramado na cruz do Calvário, e o testemunho daquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas vai alcançar e vai tocar na vida daqueles que nos cercam. Eu encerro essa breve meditação em como nós podemos obter a resposta de Deus quando a gente entende o que Jesus chama os seus discípulos em Mateus, capítulo de número 6. Ele vai nos ensinar Jesus está no Sermão do Monte, Jesus está com os seus discípulos. E Jesus chama a atenção sobre a oração. Eu tenho certeza que se nós aplicarmos, não como uma mera repetição, não fazendo disso um amuleto, não fazendo disso apenas nos momentos difíceis, mas a nossa vida sendo uma vida de oração, eu posso garantir para você que você obterá a resposta de Deus. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: e quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem admirados. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, olha para quem está perto de você e diz: tu, porém. Olha para o outro agora: tu, porém, quando orares, vai lá no secreto do teu quarto. Diga para ele: vai lá no secreto lá, quando ninguém está vendo. Essa é a oração que Jesus está ensinando. Uma oração que Ele não está nem dizendo para a gente falar, porque Jesus disse que Deus está vendo. E Deus está vendo as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu gemido. Deus está vendo o
soluço, o seu respirar. Porque Ele conhece o mais profundo do seu coração. Porque é possível que a gente fale e não ore nada. Mas é possível que a gente no secreto não fale, mas ore aquilo que Deus quer ouvir de nós. Mas Jesus deixou um exemplo. Jesus deixou um exemplo de oração, e essa oração é uma oração prática. É uma oração que traz resultado. É uma oração eficaz. Porque ela vai nos ensinar a entender que o reino de Deus, de que o Pai é nosso, a promessa é nossa, o pão é nosso, o sustento é nosso diariamente. E há um Deus que nos ama, e eu gostaria que você entendesse que nessa noite, Deus está respondendo a sua oração, o seu pedido. E eu quero ser um profeta de Deus nessa noite, porque Jesus disse que o pão nosso de cada dia o Senhor nos daria. Em o nome de Jesus, a provisão diária chega para você nessa noite. A provisão diária chegará para você no dia de amanhã. Em o nome de Jesus. Creia que Deus abrirá portas até onde não existe porta para trazer o sustento para a sua vida. Que vai vir corvos nos servirem. Que o Senhor pode usar até mesmo o incrédulo para trazer a sua bênção, aquilo que você necessita. Mas para isso acontecer, nós precisamos reavaliar a nossa oração, reavaliar a nossa maneira de enxergar o reino de Deus, a nossa maneira de compreender quem nós somos. Esse mesmo Davi, que é um homem sanguinário, que é um adúltero, que é um assassino, ele também é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque ele chega até Deus e ele diz quem ele é. Ele já não esconde mais o seu pecado diante de Deus. A sua vida é escancarada. E ele vai dizer no Salmo de número 40, que Deus conhece porque próprio Deus escreveu a sua vida. Todos os seus dias são contados. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele já escreveu a nossa história. Já está tudo definido no plano redentor do Senhor para a nossa vida. E haverá sim os dias de dificuldade. Haverá sim os dias de tribulação. Haverá sim os dias em que a gente acha: mas será que o pagamento vai sair? Saiu. Domingo noite, nós estávamos aqui, oramos juntos. Pastor, o salário está atrasado. Vamos crer, irmão, em nome de Jesus. Primeira coisa que ele chegou hoje, falou: saiu o pagamento. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor responde a nossa oração. O Senhor responde o nosso clamor. Mas nós precisamos entender o que é necessário fazer para alcançar. E que em nome do Senhor Jesus você possa sair aqui dessa noite resolvido. Resolvido, não dá para mexer lá. Não dá para viver lá. Eu fiz essa pergunta e vou fazer novamente agora à noite. Quantos aqui, lá no passado, fizeram assim algo terrível? Você fala: meu Deus, não devia ter feito isso. Pode levantar a mão, porque eu já fiz e não tenho vergonha de falar, não. Quantos aqui nessa noite pagaram a consequência de coisas que aconteceu lá atrás? Acontece, a vida nossa é uma semente, todo dia a gente planta alguma coisa. Agora eu quero te dizer que aquilo que a gente fez e a gente buscou a misericórdia de Deus, o Senhor já nem se lembra mais. Então não permita
que o diabo ou as pessoas venham te acusar de coisas que aconteceu e já estão resolvidas diante de Deus. Ouse dizer assim: olha, você pode até lembrar, mas o meu Deus já se esqueceu disso. Eu estou resolvido com ele. Não tem débito, não tem crédito. Deus resolveu na cruz do Calvário por seu Filho Jesus. Então saia daqui resolvido. Talvez você precise procurar alguém. Talvez é necessário a sua postura em chegar em alguém e dizer: meu irmão, eu errei com você. Eu pisei na bola com você. Eu falei o que não devia naquele dia. Eu agi fora da minha razão. Eu perdi a boca. Eu queria te pedir perdão por isso. É noite de nós consertarmos. Sabe por quê? Porque senão a gente volta para um lamaçal e a nossa vida não vai para frente. Eu não quero viver, queridos irmãos, a experiência terrível da morte, porque ninguém quer morrer. Mas o pior não é morrer, é viver sem ter propósito. É viver sem objetivo. É viver sem alegria de viver. É estar nesse mundo. E essa semana, no início da semana, nós ouvimos o noticiário. E esse grande, considerado um dos maiores evangelistas da nossa época, Dr. Billy Graham, deixou escrito dizendo: olha, um dia dirão que eu morri, mas essa notícia não é verdadeira. Eu vou estar mais vivo do que nunca. E eu só saí da terra dos mortos e fui para a verdadeira vida, eterna vida com o Senhor Jesus. O que pode acontecer da gente estar passando nessa vida já morto? Os nossos sonhos estarem mortos. A nossa capacidade de sonhar, de esperar, de confiar, ela já está morta. Eu quero te dizer que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida e vida com abundância. Receba nessa noite a vida de Cristo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Aparentemente pode estar morto, mas o nosso Deus continua vivo e ele pode entrar na sua vida. E é o que nós cremos nessa noite. Que ele te trouxe a esse lugar com uma palavra específica dizendo: eu te amo. Eu vou restaurar a tua vida. Eu vou te voltar a capacidade de você sonhar. A capacidade de enxergar lá na frente. Mas é necessário a gente olhar para dentro de nós. E eu encerro esse sermão com o último versículo do Salmo de número 40. E a partir desse texto, eu gostaria que nós entendêssemos quem nós somos diante de Deus. Diga assim: eu quero reconhecer. Mais forte: eu quero reconhecer quem eu sou diante de Deus. Quando nós entendemos quem nós somos diante de Deus, aí fica mais fácil as pessoas nos identificarem quem nós somos. Porque a gente vive muito num mundo de aparências. Pessoas que se dizem ser alguma coisa, mas não é nada daquilo. E após essa experiência que o salmista tem, porque é uma bagunça, não é? É uma inconstância. O salmista diz uma coisa, daqui a pouco ele volta e ele se desespera, e aí ele pede a justiça de Deus para contra os seus inimigos. O salmista quer sair logo dessa situação, ele parece estar perdido nesse momento da sua vida. Mas aí ele encontra a realidade de quem ele é. Ele encontra a realidade de quem ele é. Eu não posso dizer quem você é. Eu não posso dizer quem você é. Eu posso apenas imaginar
a sua profissão, se você é um pai, se você é uma mãe, aonde você trabalha. Mas eu não posso, eu não consigo. Agora, você pode dizer para o Senhor quem você é, porque Ele sabe quem você é. E eu gostaria que nós fizéssemos esse ato de reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, de quem nós somos diante das pessoas, porque não há méritos em nós, não há méritos nenhum em nós, não há méritos. Olha para o teu irmão e diga: não há méritos em mim. Eu posso ser até bonitinho, fala para ele, eu posso até ser bonitinho, pode dizer sem medo, mas não tem méritos em mim. Quando eu olho a vida dessa igreja, quando eu olho o que Deus tem feito no nosso meio, aí é que eu vejo que é pura obra do Espírito Santo, que eu não tenho capacidade, mas é o Senhor que dá o crescimento, é Ele que convence o pecador, é Ele que completa a obra. E eu queria que você se colocasse em pé, porque eu quero ler 2 vezes esse verso com você, esse versículo com você. E eu queria que você gravasse esse versículo, que amanhã cedo você lesse, você lembrasse desse versículo. Porque Deus sabe quem nós somos, e nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Vamos ler bem certinho, com a vírgula. Faz assim, ó, coloca o seu nome ali no eu. Combinado? Eu vou falar Joézer, e aí o Flávio fala Flávia, a Cida fala Cida. Vamos lá, 1, 2, 3, diga lá. Joézer. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ficou bom, mas dá para melhorar. Vamos lá, vamos encarar isso. Tem uma teologia, que é a teologia da vitória, da prosperidade, que a gente não pode sofrer. Não tem por aí isso aí? O salmista está dizendo. O que ele está dizendo? Eu sou pobre. Tem alguém rico aqui? A gente só é rico do quê? Da graça de Deus. Sabe por quê? O dinheiro acaba, sabia? Os bens vão embora. Esse mundo passa. Mas a maior riqueza é nós sabemos que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos entender quem nós somos. Sabe por quê? Porque a gente pode cair no perigo da soberba, do orgulho de achar que a gente é alguma coisa. E a gente não é nada. Ah, eu não sei se você veio para ouvir dizer que você é um guerreiro. Não, você até é. Mas eu também quero dizer que você é um pobre necessitado. Mas o Senhor cuida da gente, o Senhor cuida de nós. Vamos declarar isso. Levante as suas mãos. Você vai dizer o seu nome aí. É para você essa palavra. 1, 2, 3. Joézer. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não detenhas, ó Deus meu. Aí está errado esse asa aí. Nós vamos ler de novo, que ó Deus meu. Vamos lá então, de novo. Vai dizer seu nome e a gente continua dizendo o texto. 1, 2, 3. Joézer, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu gostaria que você aplaudisse ao nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. Quando a gente encontra em nós o miserável homem que somos, o Senhor vem sobre nós e diz: mas é aí que eu cuido de você, é aí que eu sustento você. Eu queria que nós orássemos juntos nesse momento. Eu não queria que ninguém orasse sozinho. Eu vou pedir para que você dê a mão à pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Diga assim para... Você vai dizer para 2 pessoas, né? Deus quer a sua obediência. Diga para o seu irmão.
Isso. Você quer a resposta de Deus? Quantos querem resposta de Deus? Diga amém. Eu te respondo, obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que Cristo quer para nós. Se nós vivemos 100% dependente disso aqui, a gente supera tudo, irmãos. A gente ainda não tem obtido as nossas orações, é porque a gente não está esperando, a gente não está depositando no Senhor a nossa confiança. A gente anda um passo e volta dois na desconfiança. Nessa noite eu estou pregando sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo de Nazaré. Firmado sobre Ele, nós não temos que temer nenhum mal. Pergunte o nome da pessoa e diga: eu vou orar por você nessa hora. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado aí? Cida, Patrícia, amém? Diga: eu quero orar com você, eu vou orar por você. Aplique isso e Deus vai responder a sua oração. Querido, o salmista disse que o Senhor, o dono desse universo, se inclinou para Ele. Se inclinou. Sabe o que é Deus parar e dizer assim: Tiago, Rosângela, Lígia, peraí, o que você falou? Deus está lá em cima, estou aqui, orando. A nossa oração toca o coração de Deus. Deus faz assim, ó. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jesus vai responder o teu clamor nessa noite, meu irmão. Jesus está aqui, Ele vai se inclinar. Comece a orar nessa hora. Apresente esse teu irmão em oração nesse momento. Pai, Tu conheces a cada pessoa que está aqui. O mais profundo da alma do meu irmão, da minha irmã. Oh, Pai, em nome de Jesus. Responda, Senhor, esse coração. Responda, Senhor, essa mulher. Responda esse homem. Responda essa mãe. Responda esse pai, Senhor. Responda essa esposa. Responda esse marido. Responda esse filho. Responda, Senhor, o clamor da Tua igreja nessa noite. Responda-nos, ó Pai. Por graça, por misericórdia, venha sobre a Tua igreja nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, sonda o mais profundo da nossa alma, do nosso sentimento. Arranca essa depressão nessa noite, arranca esse medo, arranca essa prisão da vida dessa pessoa, Pai. Traz lucidez na sua alma. Traz alegria no seu olhar. Traz sorriso nos seus lábios, ó Pai. Oh, bendito é o Teu nome. Restaura, Senhor, esse casamento. Restaura, Senhor, essa família. Oh, Deus, por misericórdia, nós clamamos a Ti nessa noite. Declaramos que somos pobres, necessitados, mas temos um Deus que cuida de nós. De um Deus que não desampara. De um Deus que não nos deixa à mercê. De um Deus que está presente em todos os momentos. Oh, Senhor, nós oramos. Nós Te agradecemos. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Com muito respeito, mas com muito carinho, dá um abraço caloroso e diga: eu creio que Deus vai responder as suas orações. Com muito respeito, abraça esse irmão e diga: eu creio que Deus pode responder suas orações. Aleluia. Aleluia.
O Deus que nos responde está aqui nessa noite. Glória a Deus. Levante suas mãos e diga assim: eu quero ser a resposta da oração de alguém. Amém, queridos? Você orou por alguém agora. Mas eu creio que nessa semana Deus vai usar as nossas vidas para ser a resposta do clamor de alguém. Isso é ser igreja, isso é viver a comunidade da fé. É Deus nos colocar aquilo que temos que fazer, porque alguém orou e Deus disse assim: eu vou responder e vou usar esse meu filho. Diga mais uma vez: eu quero ser, essa semana, a resposta da oração de alguém. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração.